Olá a todos! Hoje o nosso tema é a psiquiatria infantil. Mesmo para quem não é especialista, saber reconhecer os sinais, ter um bom raciocínio clínico e fazer um encaminhamento correto são competências, olha, essenciais. A gente vai explorar aqui a complexidade que é diagnosticar um indivíduo que está em pleno desenvolvimento. É um cenário onde o olhar clínico apurado e a capacidade de juntar informações de várias fontes fazem toda a diferença entre simplesmente colocar um rótulo e, de fato, abrir um caminho para o cuidado. Para a gente guiar a nossa análise, a gente vai partir dos fundamentos da saúde mental infantil, separando o que é esperado do que é um sinal de alerta. Depois, vamos avançar para o processo de avaliação e para o funil diagnóstico. Em seguida, vamos aprofundar nos transtornos do neurodesenvolvimento e afetivos mais comuns, com foco nos seus diagnósticos diferenciais. Aí, a gente discute as abordagens de tratamento e, por fim, vamos refletir sobre o impacto e a responsabilidade do diagnóstico que a gente firma. Vamos começar pela base, pelo alicerce. Para a gente conseguir identificar o que é patológico, é fundamental ter uma compreensão muito sólida do que é um desenvolvimento saudável, sabe? E quais desafios de adaptação são esperados em cada fase. Sem essa referência, a gente corre um risco enorme de patologizar comportamentos que são, na verdade, normais. A definição clássica da OMS é o nosso ponto de partida. Mas, na criança, como é que esse bem-estar se manifesta? Pensem comigo, o trabalho da criança é aprender, brincar e se relacionar. Portanto, a saúde mental dela está totalmente ligada à funcionalidade nesses três domínios: na escola, na família e nas interações sociais. A capacidade de se engajar e se desenvolver nesses ambientes é o nosso principal marcador de saúde. Então, o ponto crucial aqui, pessoal, é este. Saúde mental infantil não é ausência de sofrimento, é a presença de capacidade de adaptação. É a habilidade de usar os recursos, tanto cognitivos quanto emocionais, para navegar pelos desafios que fazem parte do crescimento, seja uma prova na escola, uma nova amizade ou uma frustração qualquer. E o que é realmente interessante neste slide é a distinção fundamental entre problemas e transtornos. Uma criança que muda de escola e fica mais quieta por algumas semanas, ela está enfrentando um problema. É uma tensão adaptativa, contextual, que tende a se resolver com apoio. Já um transtorno, isso é um padrão de disfunção mais duradouro, com um comprometimento funcional bem mais significativo. Ele surge daquela interação complexa de vulnerabilidades genéticas e fatores ambientais, e o sofrimento se espalha por várias áreas da vida da criança. Ok, entendido o conceito, vamos para a prática. A avaliação em psiquiatria infantil exige uma abordagem metódica, sistemática. Para quê? Para a gente organizar a imensa quantidade de informações que chegam dos pais, da escola, da própria criança e construir um diagnóstico diferencial robusto, minimizando aquele risco de uma rotulação inadequada. Durante a anamnese, a gente investiga sistematicamente 5 domínios. Na cognição, avaliamos o conteúdo e o fluxo do pensamento. Nas emoções, observamos como os sentimentos são expressos, que em crianças muitas vezes é de forma não verbal. Na sensopercepção, investigamos alterações, embora sejam mais raras. No domínio físico, a gente busca somatização, quer dizer, a conversão da angústia em sintomas como dor de cabeça ou dor abdominal, algo epidemiologicamente muito comum na atenção primária. E, finalmente, o comportamento, que muitas vezes é o sinalizador principal, a ponta do iceberg que leva a criança ao consultório. E esse slide ilustra de forma brilhante o raciocínio clínico que a gente deve seguir. É um funil. No topo, a etapa mais importante: excluir causas orgânicas. Uma dificuldade na escola pode ser um problema de visão não corrigido. Uma crise de ausência pode imitar desatenção. Só depois de descartar isso, a gente avalia os marcos do desenvolvimento. O atraso é global, sugerindo um quadro mais amplo, ou o atraso é específico, como num transtorno de aprendizagem. Por último, se os padrões de sofrimento são fixos, duradouros e causam prejuízo, aí sim a gente considera os transtornos mentais primários. Bom, vamos entrar agora na primeira grande categoria de transtornos, os do neurodesenvolvimento. A gente vai usar aqui casos clínicos prototípicos para ancorar os critérios diagnósticos na realidade da prática clínica e discutir os principais diagnósticos diferenciais. Observem este caso. Um paciente de 10 anos com um histórico de atraso global desde os primeiros anos de vida. Ele não tem só dificuldades na escola. Ele precisa de apoio em múltiplas áreas, desde a higiene pessoal até a interação social. Essa globalidade do prejuízo é a palavra-chave que nos direciona para a hipótese de deficiência intelectual.
Os critérios do DSM-5 para deficiência intelectual são 3, e todos são obrigatórios. O critério A é o déficit intelectual, classicamente avaliado por um QI abaixo de 70. O critério C estabelece o início durante o período de desenvolvimento. Mas o ponto fulcral, a grande mudança do DSM-4 para o 5, está no critério B, as limitações no funcionamento adaptativo. O diagnóstico hoje não se baseia só no número, mas na capacidade real da pessoa de lidar com as demandas conceituais, sociais e práticas do dia a dia. Agora este segundo caso. Uma criança de 5 anos cujas dificuldades se concentram em 2 áreas principais. A comunicação e interação social, que fica evidente na dificuldade de iniciar conversas e no contato visual atípico, e os padrões restritos e repetitivos de comportamento, que a gente vê no interesse hiperfocado em dinossauros e na inflexibilidade com a rotina. Esses são os 2 pilares do diagnóstico de TEA. O DSM-5 organiza esses sintomas em 2 domínios essenciais, e é preciso ter déficits em ambos. No domínio A, a gente encontra os prejuízos na comunicação e interação social. Já o domínio B, ele abrange os padrões de comportamento restritos e repetitivos. Um ponto crucial aqui é lembrar que, para o diagnóstico, os sintomas têm que estar presentes desde o início do desenvolvimento, causar um prejuízo clinicamente significativo e não serem mais bem explicados por outras condições, embora a comorbidade com deficiência intelectual seja bem comum. Nosso terceiro protótipo. Menino de 8 anos com sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. A escola relata problemas na sala e a família confirma dificuldades em casa. Essa persistência dos sintomas em múltiplos contextos é um critério central para o diagnóstico de TDAH. Um erro comum é diagnosticar TDAH com base em relatos de um único ambiente. Outro é não investigar comorbidades, como transtornos de ansiedade, que podem imitar a desatenção. Este slide resume os critérios essenciais para o TDAH. A gente precisa de um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade. É fundamental que vários desses sintomas estivessem presentes antes dos 12 anos. Eles devem causar prejuízo em pelo menos 2 ambientes, como casa e escola. E, crucialmente, devem interferir de forma clara e significativa no funcionamento social ou acadêmico. Tendo abordado os transtornos do neurodesenvolvimento, que refletem atipias na maturação cerebral, vamos agora focar em outros grupos prevalentes, os afetivos e os de comportamento. Uma das chaves para o diagnóstico diferencial aqui é entender que a apresentação clínica em crianças pode ser muito diferente da que a gente observa em adultos, muitas vezes mascarada por sintomas que a gente chama de externalizantes. O transtorno de conduta e o TOD envolve um padrão persistente de comportamento que viola regras sociais e os direitos dos outros. Não se trata de uma birra ocasional, mas de um padrão de irritabilidade, desafio e agressividade que é desproporcional e duradouro. É crucial diferenciar a birra, que é uma explosão emocional transitória, do padrão de desafio e rancor do TOD. E, clinicamente, este é um diagnóstico de exclusão. A gente precisa primeiro afastar quadros depressivos ou de ansiedade que possam estar imitando o quadro. E esse slide, pessoal, ilustra de forma brilhante uma das pérolas clínicas mais importantes da psiquiatria infantil. Enquanto no adulto o sintoma cardinal da depressão é o humor deprimido ou anedonia, na criança o equivalente frequentemente é a irritabilidade. Uma criança com acessos de raiva, queda no rendimento escolar e queixas somáticas recorrentes pode estar, na verdade, apresentando um quadro depressivo. É uma mudança de paradigma fundamental para o nosso diagnóstico. Chegamos então ao manejo. O diagnóstico, por mais preciso que seja, é só o ponto de partida. O tratamento eficaz na infância raramente se baseia em uma única intervenção. Ele exige uma abordagem integrada, multiprofissional e, acima de tudo, centrada na família. Essa frase resume a essência do tratamento. A criança não existe no vácuo. Ela está inserida num sistema familiar. Qualquer plano terapêutico que ignore a dinâmica, os recursos e os desafios da família está fadado ao fracasso. A família não é só uma fonte de informação, ela é o principal agente da mudança e do cuidado. O tratamento se apoia num tripé indispensável. A escola, que é uma parceira ativa na observação e na implementação de adaptações pedagógicas. A família, que é o núcleo do cuidado e garante a consistência das intervenções no dia a dia. E a equipe de profissionais, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, que trabalha de forma integrada. A comunicação fluida entre esses 3 pilares é o que sustenta um bom prognóstico. No âmbito da psicofarmacologia, a prudência é a regra de ouro. Antidepressivos e SRS são usados para depressão e ansiedade, mas exigem um monitoramento rigoroso para a ideação suicida no início do tratamento.
Estimulantes são a primeira linha para o TDAH, mas requerem avaliação cardiológica prévia e vigilância do apetite e do sono. Antipsicóticos podem ser úteis no manejo da agressividade severa, com atenção constante aos efeitos metabólicos. E um alerta fundamental: benzodiazepínicos devem ser evitados. O risco altíssimo de dependência e o prejuízo cognitivo superam em muito seus potenciais benefícios a curto prazo. Para concluir, vamos refletir sobre o ponto em que a gente começou, a enorme responsabilidade que acompanha o ato de diagnosticar uma criança. Um diagnóstico pode abrir portas para o tratamento adequado, para a compreensão, mas também pode, se for mal conduzido, se tornar um estigma. Eu gosto muito dessa frase, porque ela ressignifica o propósito do nosso trabalho. O diagnóstico não deve ser um rótulo que define e limita uma criança para o resto da vida. Pelo contrário, deve ser uma ferramenta, um mapa que nos guia para oferecer o suporte correto, para entender as necessidades da criança e para ajudá-la a construir um caminho para viver melhor, alcançando o seu pleno potencial. E eu encerro com esta pergunta para nossa reflexão. Na nossa prática diária, com a pressão por respostas rápidas, como é que a gente pode manter a cautela, a humildade e a ética para garantir que cada diagnóstico seja verdadeiramente um ato de cuidado, uma ferramenta de auxílio que empodera e não um rótulo que aprisiona? A resposta a essa pergunta define a excelência em nossa profissão.